Aqui no capítulo 4, ele mostra para nós uma imagem interessante. O que vocês estão vendo nessa imagem? Vamos lá, vamos trocar umas ideias agora. Árvores. Árvores, que mais? As plantas estão absorvendo os raios de sol. Muito sol batendo nessas árvores, não é? Não é à toa que esse sol está refletindo nessas árvores. As plantas, com certeza, estão aproveitando desses raios solares. Aqui é como se diz, um lindo dia de sol, não é assim? Parece uma floresta ou um campo, não sei, né? Alguma coisa assim. Mas o que nós sabemos é que o sol está invadindo todo esse espaço. E não está invadindo pouco, não. Está invadindo muito, né? Então, nós vamos falar desse metabolismo energético. O que é metabolismo mesmo, primeiro ano? Tipo, o nosso metabolismo é o nosso funcionamento do corpo? Funcionamento. Então, no caso aqui, o funcionamento do processo de energia. O processo de energia, seja no nosso corpo, seja nos animais, nas plantas, ele é super, hiper complexo, mas muito complexo. O que nós vamos estudar é 0,0001% do processo, porque nós não conseguimos estudar todo ele de tão complexo que é. Quando a gente for ver, vocês vão lembrar o que eu estou falando para vocês. Meu Deus, quem estudou isso aqui é muito louco, né? Para descobrir todo esse processo, tá? Uma luz sobre a interdependência dos processos metabólicos, né? Então, esse processo aqui, eles são um caso à parte, dentro da célula, dentro do organismo. Tá. Aqui, continuando a paisagem, né? As plantas. E aqui fala que toda máquina precisa de energia. Se toda máquina precisa de energia, o nosso corpo, ele não é uma máquina, mas ele vai precisar de energia também. Para que nós precisamos de energia? Para respirar. E realizar o quê? As nossas atividades. Então, você vai grifar aí, ó. Os organismos vivos também precisam, também funcionam como máquinas que precisam de combustível para realizar diferentes atividades, liberando subprodutos para o meio. Quem é que está falando? Pode falar? Não? Cheguei, Daniel, Luiz. Ah, Luiz, bem-vindo, então. Vou colocar sua presença. Luiz. Tá. O Luca não está aí mesmo, não, né, gente? Eu não coloquei a presença Eu dele. tinha visto ele aqui. Eu tô aqui. O Luca? Ah, tá, Luca, desculpa, então. Tá tão quietinho aí, tão discreto. Marquei agora, presente. Tranquilo. Então, primeiro ano, se as máquinas precisam de energia, qual o tipo de energia que a gente fornece às máquinas para ela trabalhar? Vamos lá. Elétrica. Elétrica, o que mais? E quando não tinha elétrica? Manual, não é? Ó, na mão, fazia rodar, né? Energia eólica, energia solar. Então, a energia da natureza, a gente faz com que as máquinas funcionem. E no nosso corpo? Onde nós vamos pegar essa energia para que nós podemos realizar diferentes atividades? Pela respiração. Pela respiração celular. Isso mesmo. Grifa aqui também. A energia pode ser definida como capacidade de um corpo ou sistema a realizar trabalho. Uma coisa interessante que ele coloca aqui, que a energia não pode ser criada nem destruída, mas ela é transformada. Transformada em quê? Em um tipo para o outro. Por exemplo, a energia solar é transformada numa energia química, que é transformada numa energia de trabalho, tá? Então, a energia ela vai ser transformada aos poucos. Nós vamos ver tudo isso daqui um pouquinho.
Nesse conjunto de atividade metabólica, nós temos seres autótrofos e heterótrofos, que obtêm energia para realizar as suas atividades. Quem vai falar para nós exemplo de um ser autótrofo? O que seria um ser autótrofo? Produz seu próprio alimento. E quem são esses seres? As plantas. As plantas. Aqui nós estamos vendo um grupo de ser autótrofo, porque ele sozinho consegue produzir o seu próprio alimento. Aí a gente pode pensar assim, mas então para que a gente coloca adubo na planta? Para que a gente coloca esterco na planta? A planta não produz o próprio alimento dela? Produz. Mas esse adubo, esses produtos que a gente coloca na planta, são minerais para ajudar ela a produzir o quê? A fotossíntese dela. Quando o solo está escasso, a gente repõe no solo esses minerais para que a planta possa fazer a sua fotossíntese, tá? Porque sem matéria-prima também ela não vai produzir. Para ela produzir, ela tem que ter matéria-prima. E vamos lá. E o que seria, então, seres heterótrofos? E não produz o próprio alimento. Por exemplo? A gente. A gente. O homem não fala que o homem é produtor? Mas o homem não é produtor. Ele planta aquilo que já produziu. Ele planta uma muda, ele planta uma semente, mas ele não faz a semente. Ele não faz a planta, não é? Então, nós somos heterótrofos, nós temos que consumir aquilo que já está pronto, tá? Agora, eu quero que você grife aqui, ó. Entre as reações metabólicas de energia, podemos destacar fotossíntese, quimiossíntese, respiração aeróbica e fermentação. Primeiro ano, eis aí o assunto que nós vamos encerrar o nosso livro sobre esses processos aqui agora. Muito interessante, muita química, mas você não vai se ater à química propriamente dita, você vai se ater ao processo biológico. E é a base da nossa vida, é isso aqui, tá? Sem isso aqui a gente não vive. Muito interessante, vocês vão ver como as nossas células são perfeitas, como elas dão conta de produzir tudo isso sozinhas, entregando para ela matéria-prima. Por exemplo, se colocar na sua mesa, para você e agora, gás carbônico, água e energia solar, o que você vai fazer com ela? Como? Se pudesse colocar num prato, colocar aí para você, gás carbônico, água e energia solar, o que você iria fazer com isso? Eu não faço ideia. Eu acho que eu ia ficar vendo, não ia fazer nada. Ia só olhar aquele negócio. Alguém mais tem uma ideia de o que poderia fazer? Como seres heterótrofos, nós não iríamos fazer nada. Nadica de nada. Mas se tiver uma plantinha e a gente colocar isso para uma planta, o que elas vão fazer? Consumir. A fotossíntese? A fotossíntese. Aí muda tudo de figura. Se você colocar para a planta água, gás carbônico e luz solar, é tudo de bom. Ela vai produzir o alimento dela. Olha que humilhação. Nós não conseguimos produzir, a planta consegue. Por quê? Na célula da planta tem estrutura própria para isso, que não tem na nossa. Então, na verdade, a planta é produtora e nós somos consumidores, tá? Consumidores. Grifei também, ó. Fotossíntese e quimiossíntese são processos de nutrição autotrófica que consiste na síntese de compostos orgânicos a partir de substâncias inorgânicas que são utilizadas como fonte energética pelo organismo. Primeiro ano, esse assunto eu vou sim com vocês, passo a passo, para não confundir, para vocês entenderem, para ninguém sair falando que é difícil, tá? Não quero ouvir isso, não. Então, eu vou passo a passo com vocês. Vamos quebrar isso aqui agora. Fotossíntese, produção de alimento que as plantas fazem. Alguém sabe falar o que é quimiossíntese? É alguma coisa artificial, tipo, que não é natural? Não diga artificial.
A quimiossíntese é a sintetização de produto a partir de substâncias químicas presentes no ambiente, que é diferente de fotossíntese. Você vai Mas ver é uma depois. coisa que acontece naturalmente? Naturalmente. Tem Entendi. células que fazem quimiossíntese só. Então, vocês vão ver depois, tá? Todos dois são processos de nutrição autotrófica, ou seja, os organismos realizam tanto fotossíntese quanto quimiossíntese para obter o seu alimento, tá? Alimento. Então, isso consiste na síntese de compostos orgânicos. Espera lá, vamos lá. O que é um composto orgânico, primeiro ano? Possui carbono? São aqueles que possuem carbono na sua composição. Por exemplo, carboidrato, proteínas, né? Os lipídios, não é? São compostos orgânicos. Então, pela fotossíntese, vai produzir composto orgânico a partir de substâncias inorgânicas. Quais são os dois grupos inorgânicos? Sais minerais? E Esqueci o outro. quem vai ajudar primeiro ano? Não é só a Júlia que está na sala, Vitamina? não. Primeiro ano Vai só repetir a corre a Júlia. pergunta? Vou repetir. Quais são as substâncias inorgânicas que existem? A Ai, Júlia água. falou... Hã? Água. Água e sais minerais. Muito bem. A planta vai pegar água e sais minerais. Onde que ela vai pegar isso? Onde a planta pega água e sais minerais? As raízes. E as raízes vão pegar de onde? Da terra. Solo. Do solo, da terra. Isso mesmo. Então, pelas raízes vão pegar da terra. Então, eles vão produzir compostos orgânicos, pegando as substâncias inorgânicas, água, sais minerais, luz solar. E isso vai ser utilizado como fonte de energia pelo organismo. Qual é a molécula energética que elas vão produzir a partir da fotossíntese? Molécula de glicose. Ah, muito bem. Molécula de glicose. Então, pela fotossíntese, eles vão produzir a glicose, né? A glicose, então, vai ser a molécula energética do organismo. Agora vamos prestar atenção aqui. Olha, toda fonte de energia, não sei se vocês já viram isso em física ou química, não sei, toda fonte de energia, indiretamente, ela vem do Sol um dia. Tudo vem do Sol, tudo. O Sol é a fonte de energia natural, fonte de luz natural para a Terra. Então, tudo que nós temos de energia aqui no planeta Terra, ela vem indiretamente dele, do Sol. Como assim? Vamos ver aqui. Vou pegar primeiro a fotossíntese. A fotossíntese, o Sol vai fornecer energia para a planta, vai juntar com as substâncias inorgânicas, que são, nós falamos aqui, ó, água e quem mais mesmo? E os Sais minerais. minerais. Muito bem. Então, aqui eu tenho as substâncias inorgânicas. Sol, água e sais minerais, mais gás carbônico, vai produzir a substância orgânica. No caso, vocês já falaram, ela, a glicose, C6, H12, O6. Isso aqui eu chamo de glicose. Primeiro ano, pensa rápido. A glicose pertence a qual grupo de nutriente que nós já estudamos? Carboidratos. Carboidrato. A glicose é um carboidrato. No final da digestão de todo carboidrato, gera glicose, tá? Vou voltar aqui. Então, pela fonte do Sol, Sol é a fonte de energia natural, esse Sol mais a água e sais minerais que a planta pega da terra, substâncias inorgânicas, mais o gás carbônico que está aqui no meio da história, mais o gás carbônico. Juntando essa matéria-prima, Sol, gás carbônico, água, sais minerais,
eu vou ter uma grande produção de glicose. Então, agora, primeiro ano, pensa rapidinho para a gente encerrar a aula de hoje. De onde a glicose obtém energia para fornecer para o nosso organismo? Ela é uma molécula de energia. Onde ela vai pegar energia para ela transmitir, fornecer para nós? A partir da fotossíntese. Tá, mas tem uma fonte direta dessa energia. Onde que ela vai pegar? Sol. Do sol, muito bem. Então, a glicose pega a energia do sol, que guarda energia dentro da molécula de glicose. Quando nós ingerimos a glicose é quebrada dentro do nosso corpo. Quando a glicose é quebrada, ó, eu vou quebrar os 6 carbonos, eu vou quebrar os 12 hidrogênios, os 6 oxigênios. Quando eu quebro essa molécula de glicose, essa energia que estava no sol vai para o nosso corpo. Ué, mas então não seria mais fácil a gente ir para o sol e ficar lá energizando do que ter que comer glicose para a energia vir para o nosso corpo? Por que a gente não pode pegar energia direto do sol? Porque aí a glicose tem que ser quebrada para ela entrar no nosso corpo e aproveitar. A gente não consegue fazer isso, a gente não faz fotossíntese. A gente não tem clorofila, a gente não faz fotossíntese. Muito bem. Então, se a gente fizesse fotossíntese, não precisava desse processo todo, não é? Mas acontece que a gente não faz, não tem a clorofila, nós temos que dar essa volta toda. Então, primeiro ano, encerrando a aula de hoje, ó, energia solar, passa para a energia química, que vai ser guardada nessa molécula química. E quando a gente ingere a molécula de glicose, essa energia que está guardada aqui, ela vem então para as células, no processo de quê mesmo? Como que chama o processo que vai quebrar a molécula de glicose? Respiração celular, tá? Então, pela respiração celular, a molécula de glicose é quebrada e a energia é liberada. Ok? Alguma dúvida nesse primeiro processo? Não. Então, o que vocês têm que saber? Fotossíntese é o processo de produção de alimento pelos seres autóctones. Ó, que eles, as plantas. Processo de produção pelas plantas. Elas vão produzir isso usando o quê? Qual é a matéria-prima que elas precisam? Sol, gás carbônico, substâncias inorgânicas, água e sais minerais. Juntou tudo isso, qual parte da planta mesmo que faz fotossíntese? Qual parte mais importante da planta que vai fazer fotossíntese? Clorofila. Não. A clorofila está onde? Nas folhas. Isso mesmo. Então, nas folhas é que vai fazer fotossíntese. E a clorofila está na folha. Vai juntar sol, gás carbônico, água, sais minerais, lá nas folhas da planta. Nas folhas da planta, tudo isso aqui vai transformar numa molécula química chamada molécula de glicose. E aí sim, aí a molécula de glicose vai estar pronta para ser consumida. Ok? Primeiro ano, para amanhã, não vou deixar dever assim não, mas eu quero que vocês estudem a página 37, desculpa, essa página aqui. Irani, só isso? Nós vamos começar passo a passo. Dê uma estudada nessa página aqui para amanhã e eu retorno aqui a partir de amanhã, tá bom? Já são 10h40, então terminou o nosso horário. Beijos e até amanhã e eu vou encerrando a reunião. Com Deus. Tchau. Tchau.